Olá pessoal, uma boa noite para os meus amigos do Brasil e um bom dia para os meus amigos do Japão. Eu quero nesse dia edificar você na palavra de Deus, porque eu tenho admirado cada um dos meus amigos do Facebook, porque eles têm me respeitado e têm admirado muitíssimo a minha pessoa por ter e estar me tornando uma pessoa que verdadeiramente Deus tem preparado para a minha vida. Quem me conheceu sabe como é que eu era, como é que eu fui e o que eu fazia. E hoje, graças a Deus, ainda que eu esteja longe do Brasil, mas graças a Deus, poucas pessoas que me conhecem, sabem que aqui no Japão, sabe a mudança que Deus está fazendo. E graças a Deus é uma bênção todos os dias na minha vida. Deus tem me abençoado grandemente na minha casa, no meu trabalho, na minha vida. E logo, logo espero estar no Brasil para compartilhar isso pessoalmente com os meus queridos e meus amados amigos. Pois bem, Deus tem me falado, eu comecei a ler, primeiro de tudo, eu comecei a ler a carta aos Romanos. É uma carta dirigida para a igreja de Roma, da qual Paulo, que é um apóstolo de Jesus, escreveu para essa igreja com o anseio de ir visitá-lo, e nessa carta tem preciosidade belíssima de edificação, de desenvolvimento espiritual e de crescimento e maturidade. E eu quero compartilhar com vocês o início desse estudo, dessa reflexão que eu estou tendo, dessas palavras escritas por meio de Paulo e do Espírito Santo nele para nos edificar. Olha só o que está escrito aqui no primeiro capítulo de Romanos, no versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. A leitura bíblica, ela precisa ter um conhecimento para você saber por quê e as palavras que estão escritas assim. Assim como nós não, às vezes, primeira vez que venhamos ver a Bíblia, nós não entendemos por causa das palavras. Mas conforme o tempo você vem lendo, meditando, você vai estudando, você vai descobrindo o que é que o apóstolo está tentando falar, o que é que os discípulos de Jesus estão tentando falar, o que a palavra está tentando nos transmitir. E eu vou fazer isso agora para vocês, nesse pedaço de um capítulo que é uma preciosidade para mim. É do capítulo 16, é do capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Ou seja, judeus é um povo escolhido de Deus, de Israel. E grego, quando se fala de grego, é os gentios, é as pessoas que não fazem parte do povo escolhido de Deus, de Israel, israelitas. Nós não somos israelitas, nós somos gentis, nós somos pessoas que somos hoje escolhidos por Deus por meio de Cristo, não por meio de uma nação. Deus escolheu uma nação para ele na antiguidade, na primeira era que teve daquela humanidade que foi criada. Mas hoje a salvação veio para todos por meio de Jesus. E quando se fala grego, fala de nós, gentis, pessoas que não fazemos parte do judaísmo, das pessoas que nasceram em Israel. Tá certo? Primeiro de tudo, devemos entender isso. Segundo, não me envergonho do evangelho. Verdade, eu não me envergonho do evangelho, é por isso que eu admiro vocês, porque vocês têm ouvido, têm visto as minhas lives, meus vídeos, meus comentários, mas cada um respeita
cada um sabe separar as coisas e a amizade continua as mesmas. E eu estou aqui para dizer para vocês, estou feliz por isso. Muito obrigado pelo respeito, pelo carinho que vocês têm pela minha pessoa, não pelo que eu sou e nem pelo que eu tenho, mas pelo quem eu sou, entende? Pela minha pessoa. Parabéns para vocês, meus amigos. Parabéns. Vocês estão no caminho certo e saber discernir o que podemos e o que não podemos excluir da nossa vida. E eu acredito que eu estou tentando somar na vida de cada um de vocês, na casa de vocês, na família de vocês, por meio da palavra de Deus. Tá entendendo? Então vamos lá. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Verdade. Todo aquele que crê. E eu queria compartilhar com vocês isso aqui, que vai ser poderoso para vocês vencer, romper essas dificuldades, essas barreiras que 2020 vai se levantar, como 2019, 2018, 2017. Todos os anos tem circunstâncias, tem momentos na nossa vida que desanima, pensamos em desistir, não dá certo, muita tribulação, doença, é um caos. O mundo é um caos, todo mundo sabe, é um caos. E eu vou fazer com que eu venha somar, não só na tua vida como meu amigo, mas como a toda a tua família. Toda a família. Escuta bem o que eu vou falar agora. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja primeiro dos judeus e também do grego. Porque nele quem? Jesus. Porque em Jesus se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aí eu pego aqui esse primeiro versículo, que é o 16, e vou compartilhar ele com Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, 18. Vamos lá. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí ele fala, onde está, ó sábio? Onde está, ó escribas? Onde está, ó inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? E você sabe que é verdade. A sabedoria do mundo é loucura, é barbaridade, é um absurdo que a gente acompanha, observa, essas pessoas que se acham tão intelectual e acaba fazendo uma verdadeira... Eu não vou falar mais não. Só um minuto. Vamos lá. Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, a pregação para muitos é loucura. Por exemplo, eu estou falando aqui da palavra de Deus para você. Mas você talvez no seu coração, no seu íntimo, por mais que sejam meus amigos, por mais que também pessoas que não me conhecem, vai dizer, esse cara tá louco, esse cara tá maluco. Como é que esse cara era aquele cara e se tornou um homem assim, habitolado, religioso? Não, não, não. Isso é falta de informação, porque habitolado e religioso é outro assunto, é outra coisa. Eu acredito na palavra de Deus e ela tem me trazido transformação, renovo, novidade de vida. E eu tento fazer isso por vocês, porque eu amo vocês. Eu quero que vocês um dia, lá no céu, encontrem comigo e me dê um abraço e eu diga, poxa, eu estou feliz de estar aqui com você. Vamos agora aproveitar a dádiva que Deus nos deu. Entende, meus amigos? Mas vamos lá. Separando esse lado aí, vamos voltar aqui ao assunto. Então, a pregação é loucura para alguns, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí eu vou lá no versículo 17. Eu estava no 16, no 17. O que é que no 17 diz? Diz assim, ó. Porque nele, ou seja, Jesus, se descobre
a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aí eu vou lá em Gálatas, vamos lá em Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Olha só o que diz aqui, ó. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ou seja, nós estávamos destituídos da glória de Deus, uma separação. Deus não tem parte com o pecado e nós provamos na palavra que somos pecadores por causa do nosso sentimento, das nossas ações, das nossas emoções, que praticamos e fazemos coisas que desagradam a Deus. Então Deus não tem parte com isso. Para que Deus tivesse acesso a nós e nós tivesse acesso a Deus, tinha que ser quebrado essa barreira, tinha que ser quebrado esse véu que separa o homem de Deus por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. E o que aconteceu? Jesus, saindo do céu, vindo para a terra, se fez homem, ele se fez um de nós, deixando toda a sua glória, toda a sua riqueza e esplendor. Ele fez o quê? Se tornou um de nós, miseráveis, homens pobres, ignorantes, cheios de pecado. Só que nele era pureza. Nele não se descobriu pecado algum, não se descobriu mácula alguma, não se descobriu ruga alguma. É limpo, limpíssimo. E o que aconteceu? Ele se entregou numa cruz. Foi condenado injustamente para que eles, quando se entregasse numa cruz de madeira, porque está escrito que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito, se faz maldito. Então, nós que éramos amaldiçoados pelo pecado, maldito pelo pecado, ele se fez maldito por nós. Ele levou todos os nossos pecados por nós. E o que acontece? Uma vez que ele se entregou numa cruz e se fez pecador e maldito por nós, a justiça de Deus operou em Jesus. A justiça, a ira de Deus foi toda para cima de Cristo. E quando Cristo recebeu toda aquela ira de Deus nele, ele morreu e ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, para que nessa ressurreição dele, ele tivesse domínio sobre a morte. A morte já não tem mais domínio sobre mim, sobre vocês, a partir do momento que cremos em Jesus. Por quê? Porque em Jesus foi dado todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio. E o que acontece? Todas as coisas, a partir do momento que você entrega a tua vida para Cristo, Ele tem domínio sobre você. E o que acontece? Até a volta de Jesus, que Jesus está voltando, Ele vai voltar um dia Ele vai voltar, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o começo e o fim. Ele vai vir. Quando Ele vir na sua glória, para tirar a igreja, para tirar os santos da terra e poder dar às pessoas que não aceitaram a sua graça de salvação, aí vai vir o julgamento. Mas até então eu não vou entrar nessa parte, eu quero entrar aqui. Eu estou nesse capítulo e nesse versículo de Romanos, por causa do Evangelho. Então o Evangelho é o que eu estou falando para você agora. Então a justiça de Deus opera nele, Ele nos justifica, ou seja, Ele nos dá a remissão dos pecados, Ele nos justifica para que venhamos ter acesso ao Pai. Agora você já pensou, você, um ser humano precário, limitado, cheio de impureza, cheio de calamidade nos seus membros, você ter acesso a um Deus santo, poderoso, imbatível, que realiza milagres, seja na terra, seja no céu, Ele faz conforme a vontade dEle. Você já parou para pensar um negócio desse? É muito forte, pessoal. Isso é muito incrível.
Entende? Eu não quero fugir daqui não, mas você tem acesso a Deus. E a partir do momento que você tem acesso ao Pai, e ao Filho, você se torna um homem diferenciado na sociedade. Você se torna um homem bem-sucedido na sociedade. Por quê? Ainda que venha circunstâncias de 2020, ainda que venha problemas em 2020, ainda que venha um caos em 2020, uma seca, uma crise em 2020, quem está com Deus não vai haver esse peso, essa calamidade em cima daquele que realmente tem um coração voltado para Jesus. Não vai ter. Por mais que as pessoas estejam desesperadas pelas circunstâncias, pelos momentos que acontecem na sua vida, você continua são. São. Calma. E tudo coopera para o bem daqueles que pertencem a Deus, ou seja, que ama a Deus. Então, enquanto um está sofrendo por causa da dureza do coração, por causa da sua prepotência, do seu orgulho, de não querer ceder essa graça que foi dada, outros que cederam com humildade, com reconhecimento, com arrependimento, Deus abençoa. Deus vai derramando graça, vai derramando bênção na vida de cada um desses, enquanto o outro está sofrendo. É triste? É, porque você gostaria de ver teu vizinho também bem. Mas não depende de você, depende dele, de cada um. É decisão, meu querido. É decisão. As pessoas têm que decidir o que querem para a sua vida. Tem umas que querem seguir o caminho da perversidade. Tem outras que querem seguir o caminho da paz. Tem outros que querem seguir o caminho da prostituição. Tem outros que querem seguir o caminho da vida plena, da vida honesta, da vida que seja prudente. Entende? Mas, voltando aqui, então, é isso que fala o texto é assim que fala o texto em 1 Coríntios. Agora, vamos voltar aqui. Eu quero voltar com vocês aqui para Romanos. Só um minuto. Quero voltar aqui para vocês, aqui em Romanos, para que vocês entendam mais ainda. Porque em Jesus se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aí eu vou lá para 2 Coríntios, capítulo 1. Olha só o que Deus fala aqui para encerrar. 2 Coríntios, capítulo 1. Olha só o que está dizendo aqui. Versículo 21. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo que está por vir. Esse aqui eu resumi, esse versículo aqui está resumido em tudo que eu falei para você agora aqui, na explicação da fé, na explicação da redenção. Eu expliquei tudo por esse versículo, o único versículo em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que fala exatamente tudo que eu falei nesse aqui, ó. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permanecemos firmes em Cristo. Por que ele faz isso? Porque nós reconhecemos que precisamos de um Salvador, de um Senhor, que não venhamos fazer um carro nosso Senhor, que não venhamos fazer uma esposa ou um esposo o nosso Senhor, que não venhamos fazer a nossa conta bancária, que é o dinheiro, o nosso Senhor, porque tudo isso é passageiro, pessoal. Eu já falei isso em outros vídeos. É passageiro. Agora venhamos fazer Cristo como nosso Senhor. E o que é que Deus faz? Deus opera por meio do Espírito dele em nosso coração. Deus derrama o Espírito dele, que nos deixa com todas as palavras que eu acabei de falar para vocês. Sobre seu vizinho, sobre você,
sobre o que acontece sobre você. É o Espírito Santo dentro de você, meu amigo. É o Espírito Santo. Aí vamos lá. Ele nos ungiu. O que é que nos ungiu? O que é que ele nos ungiu? Ele nos limpou. Ele nos deu, ele nos ungiu com o óleo dele. Espiritual, meu amigo. É espiritual. Você está no corpo, mas você tem uma guerra. Você tem uma batalha. Que é espírito. Você é corpo, alma e espírito, meu amigo. Então é espiritual que eu estou falando para você. Isso acontece que teus olhos não conseguem enxergar, mas existe isso pela fé. Então Deus te unge, Deus te derrama sobre vós, ou sobre mim, sobre você, a unção dele. Aí vamos lá, ungiu. Aí, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. Ou seja, além de nos ungir pelo sangue de Cristo, ele nos selou, ele colocou um selo na nossa cabeça aqui, ó. Na minha cabeça aqui tem um selo, como propriedade de Deus. Se eu sou propriedade de Deus, se eu tenho o domínio de Deus em mim, ué, vem cá, como é que eu posso, ou como é que eu vivo com uma vida igual meu vizinho, que não é crente, que não crê na palavra de Deus? Como é que eu vivo como ele? Fazendo todas as besteiras que o mundo oferece, fazendo toda a orgia que o mundo oferece, andando, mentindo, roubando, caluniando. Como é que eu posso ser assim? Se eu sou propriedade de Deus, santo, perfeito, imaculado. Tem alguma coisa errada. Então, quando você se torna propriedade de Deus, exclusiva de Deus, quem vai te manter é Deus, meu amigo. Não é você. Você não vai precisar se matar, como eu vejo muitos se matando por aí, por causa de R$10, R$100, R$1.000, R$100.000, por causa de uma herança. Não. Se tu é propriedade de Deus, exclusiva de Deus, é Deus que vai te sustentar, é Deus que vai te dar tudo que você precisa para você, para sua casa e para toda a sua família. Tá ouvindo? Acredite, isso é bíblico, isso é verdade. Vou continuar. Você vai ver o que vai acontecer em 2020. Você vai ver. Propriedade exclusiva de Deus, certo? Que fez habitar em meu coração o Espírito Santo. Agora, como garantia de tudo que está por vir. Agora é o seguinte, tu é propriedade de Deus, não só na terra como nos céus, e todas as coisas vai cooperar para o teu bem. Tu vai ser vitorioso, tu vai ser bem sucedido, tu vai ser um homem de caráter limpo, tu vai chegar nos lugares, ainda que exista a maldade e a perversidade dos incrédulos, das pessoas que apontam o dedo para você, mesmo você não ter feito para que esse dedo seja apontado, pode ter certeza que cai por terra. Pode ter certeza que não vai ter efeito algum. Sabe por quê? Porque a partir do momento que Deus te lava, te limpa, você se torna um novo homem. Não tem condenação mais. Não tem mais culpa. Não tem mais injúria do mundo, das pessoas, das acusações. Porque Cristo te justificou. Agora tuas ações é diferente. Tu vai caminhar em novidade de vida, tu vai caminhar em justiça, tu vai caminhar na verdade, tu vai caminhar no amor, tu vai caminhar na compaixão e misericórdia ao teu próximo, sem calúnia, sem mentira, sem engano, sem deformação. Você está ouvindo? Então escuta bem. Para o que está por vir. O que é que está por vir? É a mais preciosa dádiva de Deus, que não é carro, não é mansão, não é esposa, não é filho, não é mãe, não é nada desse plano terreno. É a salvação, meus amigos. É você sair desse corpo corrupto aqui, ser transformado por um corpo glorioso e entrar nos céus e usufruir de tudo que Deus e Jesus preparou para você lá em cima.
Agora eu acredito, é porque eu não quero aprofundar nisso, mas diz que lá em cima não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter aflição, não vai ter nada disso, pessoal. Lá em cima vai ser verdadeiramente a presença de Deus na nossa vida. Eu não sei se você já ouviu, você já sentiu, ou se você já viu a presença de Deus na sua vida, cara. Porque no dia que você vê, o salmista fala que é melhor um dia na presença de Deus do que 1000 anos na terra ou em qualquer outro lugar sem a presença de Deus. O salmista fala isso e é verdade. A presença de Deus nos dá uma paz, nos transforma a nossa mentalidade, nos transforma nossos sentimentos. Ele encaixa todas as coisas que está desencaixada aqui dentro de nós. Meu amigo, minhas amigas, eu tô falando isso pra vocês. Sabe por quê? Porque eu me preocupo com cada um de vocês, não só meus amigos, mas também fora do Facebook também. O dia tá chegando. Tome uma decisão na sua vida nesse 2020. Faça da sua vida uma luz que resplandeça. Resplandeça outras vidas. Porque vocês sabem como é que tá o caos nesse mundo. Pessoas morrendo por causa de besteira. Pessoas andando em calamidade sem saber para onde está indo. Meus amigos, decidam e ande em novidade de vida. Se arrependam-se. Se dobre diante de Deus no seu quarto sozinho. E busque e peça a Deus que te salve, que te limpe e que dê uma oportunidade para vocês. Em nome de Jesus.